Bom dia, galera do segundo ano. Hoje a nossa aula vai ser gravada, até porque eu estarei dando aula no terceiro ano, nesse mesmo horário, a partir da outra semana, daí não precisa mais se preocupar com isso. Então, eu vou fazer para vocês uma revisão das leis e de tudo que nós vimos até agora em termos de genética. Então, a primeira lei de Mendel é a lei do monohibridismo. Aí, monohibridismo. Certo? É a lei da segregação independente. Segregação independente. Porque separa os fatores, separa o par de genes, cada um vai para um gameta. Por isso que é segregação independente. E eu posso separar essa lei em duas situações. Primeiro, monohibridismo. Hibridismo com dominância completa, certo? Com dominância completa. Então, com dominância. Então, isso significa que eu vou ter dois tipos de alelos, ó. Alelos, genes que estão no mesmo locus de cromossomos homólogos. Então, eu teria um cromossomo com alelo azão e um cromossomo com alelo azim. Certo? Um par de alelos. Veja que eles estão no mesmo locus, por isso que eles são alelos. Então eu vou colocar assim, ó. Azão e azim. Dois alelos, um par híbrido, né? Híbrido porque tem origem diferente, ó. Esse é dominante, esse é recessivo. Então, par heterozigoto. Aí, eu posso fazer agora o seguinte, ó. Estabelecer os genótipos da combinação dos gametas aqui. Então, o número de gametas diferentes para o alelo, lembra lá? Número de gametas, a gente aprendeu ontem de manhã, número de gametas, certo? É 2 elevado ao número de heterozigotos. Como tem um heterozigoto só, azão, azinho, vão dar 2 gametas, ó. Um gameta está aqui, ó, e o outro tá aqui. Agora eu faço as combinações para produzir os genótipos. As combinações vão ser, ó, azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azinho com azão, azinho, azão, e azinho com azinho, azinho, azinho. Aí a proporção, ó, 1, 2, 1. Quer dizer, esses dois são heterozigotos e esses dois são homozigotos. Então, 1 de cada 4, 2 de cada 4 ou 1 meio, né, metade, e 1 de cada 4. Então, esses são os genótipos possíveis para um monohíbrido, certo? E os fenótipos? Fenótipos, certo? Vai dar 2N mais 1. Legal ou não? Vamos ver. 2N mais 1, número de fenótipos. Então, vamos colocar aqui, ó. Número de fenótipos. Número de genótipos. Beleza? Número de fenótipos. 2N mais 1. E número de genótipos, 3 elevado ao cubo. Ao N, né? Não ao cubo. Aí. Então eu tenho essa situação, ó. Número de fenótipos vai ser, ó, N é quantos? 1 heterozigoto, ó, um par, ó. Então é 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vamos ver se é 3, ó. 1, 2, 3 fenótipos. Então ficaria a proporção assim, ó, 3 por 1. Por que 3 fenótipos? Esse aqui é um dominante homozigoto, esse é um dominante heterozigoto, fenótipo. E aqui vai ser um dominante, aliás, um recessivo, certo? Então, 3 fenótipos possíveis. 3 terão a característica dominante, só que uma é dominante homozigota, outra é dominante heterozigota. E um que vai ter a característica recessiva, vai dar 2 fenótipos dominantes, mais um recessivo, 3 fenótipos. No máximo, né? Aí, genótipos. Genótipos, ó, 3 elevado a n. N é
um par de alelos, ó, um par de genes. Então, 3 na 1 dá 3 genótipos. Vamos ver se é 3, ó. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Fechou? Então, aqui eu tenho um monohibridismo com dominância. Legal? Agora nós vamos ver um monohibridismo sem dominância. Então, número 2, dentro da lei de segregação independente, eu tenho o monohibridismo. Número 2, monohibridismo sem dominância. Aqui eu tenho duas situações: a codominância e a semidominância. Beleza? Então, duas situações. Mesma coisa, ó, alelos. Vou usar como exemplo vermelho e branco para ter os alelos para você poder ver, ó. O par de cromossomos, tá aqui, ó, V e B. Então esse é o híbrido, é o monohíbrido, ó, V e B. Certo? Número de gametas. Número de gametas. Vamos ver? 2 elevado ao número de heterozigotos. Quanto dá, ó? É um heterozigoto, 2 elevado a 1 vai dar dois tipos de gametas, ó, o gameta Vzão e o gameta Bzão. Quais serão os genótipos? Genótipos. E qual é a proporção? Quais serão os fenótipos? E qual é a proporção? Então, número de genótipos, número de fenótipos, beleza? Número de genótipo extremo. O genótipo extremo pode ser o azão, azão ou azinho, azinho. Certo? Nos extremos, azão, azão e azinho, azinho. Certo? Número de genótipos, 3 elevado a n. Vamos ver. N é 1, ó. Então, 3. Fenótipos, 2n mais 1. Também vai dar 3, no máximo 3 fenótipos. E o genótipo extremo, 1/4 elevado a n. N é 1, vai dar 1/4 mesmo. Feito? Então, 1/4 mesmo. Então, 1 de cada 4 tem genótipo extremo, que é o PO. Azão, azão ou azinho, azinho. No caso aqui será Vzão, Vzão ou Bzão, Bzão. Vamos cruzar. V com V, VV. Certo? V com V, genótipo, VV. V com B, ó. V com B, VB. B com V, BV. E B com B, BB. Beleza? Fiz todas as combinações possíveis e o resultado deu 1 homozigoto, 2 heterozigotos, 1 homozigoto recessivo, certo? Então, 1 de cada 4 nasce Vzão, Vzão, 2 de cada 4 nasce VB ou BV e 1 de cada 4 nasce Bzinho, Bzinho. Vamos ver se comprova, ó. Genótipos extremos, ó. 1/4, 1/4. Resultado 1/4. Genótipos possíveis, 3. Vamos ver. VV, VB e BB. Fenótipos possíveis, agora vem, ó. Depende se é codominância. Então o fenótipo aqui vai ser assim, ó. 1, 2, 1. Certo? Na codominância, vai ser uma proporção. E na semidominância, vai ser outra proporção. Semidominância. Vamos ver. Ó, aqui vai ficar vermelho, certo? 2 pontos. Branco e vermelho e branco. Qual é a proporção disso? Vermelho e branco. Veja que ambas, ó, 1, 2, 1. VV, VB e BB, certo?
Então, essa proporção para o vermelho, ó, 1/4 de vermelho, 2/4 de branco com vermelho e 1/4 de branco, ó, certo? É essa proporção aqui, ó. Beleza? Então, a proporção fenotípica, quantas variáveis tem? Tem 3, ó. Vermelho, vermelho e branco, 3 fenótipos, que é o máximo de fenótipos possível. Certo? Na semidominância, agora muda a história. Por quê? Porque aqui eu vou ter, ó, vermelho normal, ó. Certo? Aí eu tenho rosa e branco. O que aconteceu? A semidominância misturou branco com vermelho e gerou a cor rosa. Certo? Então, nesse caso, a proporção continua sendo 1, 2, 1. Perceba que agora eu tenho 3 fenótipos bem específicos, ó. Vermelho, rosa e branco, 3 fenótipos, na proporção 1, 2, 1. Certo? Então, ó, vermelho 1, rosa 2 e branco 1. Então, isso aqui é uma ausência de dominância. Houve uma semidominância ou uma codominância na interação entre os pares de genes. Legal? Então, essa é a situação do monohibridismo, tá aqui, ó, sem dominância. Pronto, agora nós vamos ver algumas coisas diferentes com relação aos alelos, que a gente vai chamar de polialelos, ou alelos múltiplos. Então vamos apagar tudo isso aqui. Continuamos ainda na primeira lei de Mendel, certo? Pode ver que eu não apaguei aqui, então a revisão ainda, ó. Agora é o monohibridismo, só que eu tenho uma terceira situação. Eu tenho uma herança, certo? Número 3, de polialelismo ou de alelos múltiplos. Beleza? Alelos múltiplos, ó. Polialelos, alelos múltiplos. Então, vou pegar 2 exemplos para a gente fazer polialelos. Então, ó, primeiro exemplo, exemplo 1. Exemplo 1, sistema sanguíneo ABO. Sistema sanguíneo ABO. As tipagens sanguíneas, certo? Então, para o sistema sanguíneo eu tenho polialelos, ó, polialelos, mais de 2 alelos. Então, 3 alelos nesse caso, ó. Iazão, Ibzão e Izinho. IA para o sangue A, IB para o sangue B e Izinho para o sangue O, porque ele não tem glutinogênio. Certo? Como é que fica, então, nesses polialelos, a questão dos genótipos e fenótipos? Vamos ver. Então, eu tenho genótipo, certo? E eu tenho fenótipo deste caso. Faço os cruzamentos, ó, formando pares de alelos sempre, porque a gente recebe um cromossomo do pai e outro da mãe, é sempre 2. Então, eu vou fazer o 2 aqui, azão, ó. Vai dar iazão, iazão. Aí eu pego o A com o Izinho, ó. IA Izinho para ser o sangue A, ó. IA Izinho. Sangue B. IBzão, IBzão. IBzão. E IBzão e Zinho, ó. IBzão e Zinho. Aí vem o AB e o BA, que é o IA-IB. IB. E o último, ó, IA-IB. E o Izinho com Izinho, que é o Izinho. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, A, B, ó, separado aqui, ó. A, B e O, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 de cada 6 é sangue A. Certo? Só que o genótipo, ó, perceba o seguinte, ó, é diferente. Então, 1. Quando eu tenho heterozigoto, eu conto 2 vezes, porque é espermatozoide, azão, óvulo, izinho, ou espermatozoide, izinho, óvulo, azão. Conta 2 vezes. A origem
pode ser o espermatozoide e o óvulo, ó. Um besão, aí vai dar 2 ibezão-izinho, beleza? 2 heterozigoto, A, B, conta 2 vezes, e o izinho uma vez, certo? Então eu vou ter aqui, ó, 3, 6, 9 possibilidades, certo? Que seria aqui os gerótipos ao quadrado, ó, 9. Então 9 possibilidades. Então, uma possibilidade de cada 9 é azão, 2 possibilidades de cada 9 é iazão-izinho, uma possibilidade de cada 9 é besão-izinho, 2 de cada 9, 2 de cada 9 AB e uma de cada 9, beleza? Essa é a proporção genotípica completa da primeira lei de Mendel, monohibridismo com dominância e codominância, ó, codominância e condominância completa do sistema sanguíneo. Fenótipo: sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Ó, 3 nonos, simplifica, dá 1/3. 1/3 A. Aí tem o B, ó. 1 nono mais 2 nonos. 3 nonos, simplifica, 3 por 3 dá 1, 3 por 9 dá 3. 1/3 B. AB, 1/3. E O, 1 nono. Beleza? Então essa é a proporção dos fenótipos do sangue do sistema ABO. Fechou? Agora nós vamos ver um próximo exemplo, que é dos coelhos, a pelagem de coelhos. Então esse é o sistema ABO. Agora a gente vê a pelagem de coelhos. Pelagem de coelhos. Então a pelagem de coelhos, ó, o segundo exemplo, exemplo 2. Pelagem pelos de coelhos. Vou colocar aqui cor, para a gente lembrar que esse é o caráter que nós estamos estudando. Quem serão os polialelos? Polialelos. Os genes alelos. Os polialelos, aqui eu vou ter um monohibridismo com dominância em ordem crescente. Então, aqui existe uma relação de dominância em ordem decrescente, certo? Decrescente porque vai do mais dominante para o menos dominante, ó. Czão, CCH, CH e CA. Esses são os genes, tá? O Czão é para a pelagem selvagem, agouti, e ela é dominante em relação ao chinchila, ao himalaia e ao albino. O chinchila é recessivo, ó, em relação ao selvagem, mas é dominante em relação ao albino e ao himalaia. Ao Himalaia, né? Himalaia e albino, que é o azinho ali, ó. Então a letrinha em cima está dizendo a pelagem, né? A cor da pelagem aqui, ó. Albino. Pronto. Então, chinchila, himalaia, albino, e o agouti também pode ser chamado de selvagem. Belezura? Então tá aí, a relação de dominância. Agora, eu vou produzir os genótipos. Genótipos. Certo? De 2 em 2, ó. Vamos fazer com um pincel aqui de outra cor, ó. Primeiro com o primeiro. Czão. Primeiro com o segundo. Czão, CCH. Primeiro com o terceiro. Czão, CH. Primeiro com o quarto. Czão, CA. Certo? Todos esses são agouti. Por quê? Porque ele é dominante em relação ao chinchila, dominante em relação a ele, que se manifesta agouti ou selvagem. Certo? Então esse aqui é o fenótipo já. Certo? Aí eu tenho, agora com chinchila. Vou usar o pincel verde para pintar aqui para você ver, ó.
Chinchila com chinchila, CCH, CCH. Chinchila com Himalaia, então o chinchila vai na frente, vai primeiro, porque ele é o dominante, CH. E chinchila com albino, CCH, CA. Certo? Resultado, esse aqui é o coelho de pelo chinchila, que a pontinha é cinza e o resto do pelo é creme, dando aquele aspecto de 2 tons no pelo. Legal. Agora eu vou para o próximo, que é o Himalaia, ó. O Himalaia com ele mesmo, vou fazer com azul aqui, ó. Himalaia com ele mesmo e Himalaia com albino. Então vai ser CH, 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 CA. Certo? Então aqui eu tenho os tipos de coelhos Himalaia, que é branco com manchas pretas na pele. E o último, coitado, sobrou sozinho aqui, certo? É só ele mesmo, ele com ele mesmo, que é o CA, que é o coelho albino. Beleza? Conta as proporções, ó. 1, 2, 3, 4, certo? 4 genótipos agouti, 3 genótipos chinchila, 2 genótipos Himalaia e um genótipo albino. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Deu quantos genótipos? Deu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 de cada 10 cisão, certo? 1 de cada 10 cisão CH, genótipos diferentes. Tá? E assim vai. Beleza? Fechado? Então, essa é a revisão da primeira lei de Mendel. Tá bom? Primeira lei de Mendel. Agora nós vamos para a segunda lei. A segunda lei de Mendel, você tem que tomar cuidado porque ela vai trabalhar não só com um par de genes, né, o monohíbrido, mas agora a gente pode usar dihibridismo e polihibridismo. Então, segunda lei de Mendel. Mendel. Certo? Aqui vai ser dihibridismo ou polihibridismo. Beleza? Dihibridismo ou polihibridismo. Fechou? Coloquei com 2 i's aí. Ficou legal. Continua sendo segregação independente? Sim. Agora você vai ter que combinar genes, né, na formação de gametas. Segregação independente. Como eu tenho aqui híbridos, eles são heterozigotos. Vamos então montar uma estrutura de cruzamento para a gente ver o que acontece. GF1. Perceba que desde lá da primeira lei de Mendel nós estamos usando a base do cálculo de genética, que é o parental, gametas e as fecundações possíveis da primeira geração, segunda, terceira, tá? Então vou usar aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com azão, azinho, bezão, bezinho, ó, dihíbridos, tá vendo? Ó? Esse tem 2 heterozigotos, di, né, híbrido, e esse é um dihíbrido. Como é que produz os gametas? Aí aqui a gente vai aplicar aquele macetinho lá dos genótipos, número de gametas, certo? Número de gametas, ó. Não é 2 elevado ao número de heterozigotos? É. Quantos heterozigotos tem aqui? 1, 2. 2 na segunda, 4 gametas. Vamos ver se dá 4? Tem que dar 4G, ó. G é gametas, ó. Então eu vou combinar, ó. A com B, azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. E azinho, Bzinho. Tá aqui os 4 gametas desse cara aqui. Aqui também, ó. Ou você pode usar uma macete, ó. 2 genes diferentes vezes 2 vai dar 4 gametas. Então vai dar azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. Perceba que o A ele vai para um gameta e o azinho vai para outro. Eles nunca vão estar no mesmo gameta. Isso é a segregação independente. Beleza. Se eu fizer os cruzamentos, eu posso usar uma quadrícula para ela ficar bonita nos cruzamentos. Beleza? Ó, você pode usar essa quadrícula. Essa quadrícula ela é chamada de quadrícula de Pinet. Certo? Ele serve justamente para você fazer cruzamentos de óvulos e espermatozoides durante as fecundações da primeira geração, ó. Beleza? Olha que joia, olha que tranquilo, ó.
1, 2, 3 e 4 e sobrou um pouco aqui embaixo. Hein? Tá legal. Agora o que eu faço? Agora eu transcrevo, ó. Vamos imaginar que esse aqui seja o indivíduo, o macho, e esse é a fêmea. Então eu vou colocar aqui, ó, a fêmea e aqui o macho e vou copiar os gametas, ó. Gametas do macho. Tá aqui, ó, azão, bezão, ó. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Vou colocar aqui agora os gametas da fêmea, ó. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. E agora eu faço os cruzamentos. Ó, esse gameta com esse se junta aqui, ó. Vai dar azão, azão, bezão, bezão. Esse com esse, ó. Azão, azão, bezão, bezinho. Esse com esse. Azão, azinho, bezão, bezão. E esse com aquele. Azão, azinho, bezão, bezinho. Ó, primeiro é heterozigoto aqui já. Certo? Na próxima linha, eu vou cruzar esse com aquele ali, ó. Nesse espaço. Então vai dar azão, azão, bezão, bezinho. Agora esse com esse, ó. Azão, azão, bezinho, bezinho. Esse com esse. Azão, azinho, bezão, bezinho. E esse com esse. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Feito. Agora eu faço o próximo. Esse com o primeiro ali. Azão, azinho, bezão, bezão. Tá legal? O próximo. Azão, azinho, bezão, bezinho. O próximo. Azinho, azinho, bezão, bezão. Tá? Esse aqui com aquele ali. E o próximo. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Que é esse com aquele lá, com aquele gameta. Agora vamos pegar o outro. Ops. O outro, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Agora esse. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Agora esse. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E o último. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Qual é o genótipo do extremo? Genótipo do extremo é 1 de cada 16. Aqui, ó. 1 de cada 16. Por quê? Porque o genótipo do extremo é 1/4 elevado ao quadrado. Genótipo do extremo ao quadrado é o quê? Por que é quadrado? Porque é o número de heterozigotos. 1, 2, ó. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 4, 16. Então, 16 vai ser azão, azão, bezão, bezão. E na outra extremidade, ó, os extremos aqui, ó. Certo? Aí você vai contar as proporções de genótipos. Beleza? Quais vão ser as proporções de genótipos? Vamos contar aqui. Então, o F1, ó. O F1 vai ter uma proporção de genótipos. Eu vou usar assim, ó. Dominante, dominante. Dominante, dominante. Então, azão é dominante, bezão, dominante. E o outro pode ser recessivo, não. Dominante, recessivo. Recessivo, dominante. E recessivo, recessivo. Vamos ver quem que é dominante, dominante, ó. Dominante, dominante. Vamos usar o pincel azul. Ó, 1, dominante, dominante. Dominante, dominante, 2. Dominante, dominante, 3. Dominante, dominante, 4. Dominante, dominante, 5. Dominante, dominante, 6. Dominante, dominante, 7. Dominante, dominante, 8. Dominante, dominante, 9. Ó. O triângulo maior da nossa quadrícula de Pinet deu 9 indivíduos, que vão ter as duas características dominantes. Beleza. Então agora o próximo tem que ser dominante e recessivo. Olha aqui, ó. 1, 2, e o outro está aqui, ó. 3 dominantes e recessivos. Quantos vão ser recessivos dominantes? Vamos ver? 1, 2, recessivo dominante, 3 também. E o recessivo, coitadinho, abandonado, certo? Está aqui ele sozinho, solitário, ó. 1. Então a proporção é 9, 3, 3, 1 para o cruzamento de duplos heterozigotos na segunda lei de Mendel.
Beleza? Então, por exemplo, vamos fazer assim, ó. A é olho castanho, Azinho é olho azul. Bzão é cabelo preto, Bzinho é cabelo loiro. Então, cabelo preto e olho castanho, 9. Cabelo preto, olho azul, 3. Cabelo loiro, olho castanho, 3. Cabelo loiro, olho azul, 1. Beleza? Show de bola? Então, eu tenho aí as proporções de genótipos e fenótipos da segunda lei de Mendel, o monohibridismo, no caso aí de hibridismo, de híbridos. Posso trabalhar com mais híbridos? Pode. Que é o que nós vamos fazer agora. Beleza? Fechou? Dá uma olhadinha. Tempinho para você fazer uma selfie aí. Feito? Vamos lá. Continuando. Agora nós vamos ver as variações da segunda lei de Mendel. Quais são as variações? A interação gênica, a epistasia e a herança quantitativa. Então, polihibridismo, interação gênica. Interação gênica. Quais são as interações gênicas que eu consigo fazer com polihibridismo, com di, tri, tetrahibridismo? A primeira interação é dominante-dominante, dominante-recessivo, recessivo-dominante e recessivo-recessivo. A segunda interação é homozigoto-homozigoto, homozigoto-heterozigoto, hétero-homo e hétero-hétero. Feito? Essas são as duas interações possíveis. Vamos pegar um exemplo. Exemplo. Cristas de aves. Cristas de aves. Certo? Só para a gente ver uma interação com 4 fenótipos. Ó. Fenótipos das cristas de ave. Noz, ervilha, rosa e simples. Beleza? Genótipos. O que eu tenho que aplicar aqui? A interação. Os extremos é tudo dominante, tudo recessivo. E as médias são os híbridos, ó. Recessivo dominante e dominante recessivo. Beleza, agora eu vou escrever isso. Vou usar E de ervilha e R de rosa para representar os genes. Então, o nós vai ser dominante Ezão e dominante Rzão. Dominante, dominante. E nesse espacinho pode ser Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho. Aqui pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Certo? Dominante para ervilha, Ezão alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho para o rosa. O rosa é recessivo, ó. Certo? Então aqui pode ser Ezão ou Ezinho. Então fica Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho. Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Ezão, Ezão, Rzão, Rzão. Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho. Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão. Ezão, Ezinho, Rzão, R. Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Certo? Então posso fazer todas essas combinações de genótipo. Beleza? E recessivo com dominante vai dar Ezinho, Ezinho, Rzão, alguma coisa, que é o Rzão, o Rzinho. E aí sobra o Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, que é uma interação, certo? A epistasia é do gene inibidor. Epistasia. Então, se aparecer o gene inibidor, Izão, ele é epistático. Inibe a cor da ave, por exemplo. E o Izinho, beleza? Hipostático, não inibe. E a ave pode ter pena colorida, Czão, colorida, e Czinho, pena branca. E a herança de quantidade é a quantidade de genes dominantes em relação aos recessivos que determina as variações. Aí eu tenho que ter o quê? Um gene aditivo que vai dizer quanto de centímetros o dominante ou recessivo, por exemplo, no crescimento de uma árvore, certo? E na cor da pele, e assim por diante.
Então isso é uma pequena revisão casada. E na próxima aula que nós estivermos juntos, nós vamos fazer exercícios para treinar os cálculos. Um abraço e até a próxima aula.